Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, né? E hoje nós vamos falar sobre relacionamento com o cliente. Infelizmente, tem muitos profissionais, muitas pessoas que precisam sempre estar criando habilidades para relacionamento, né? Eu sou um deles. É por isso que eu estou aqui para compartilhar algumas técnicas contigo, né? Hoje, no nosso ambiente profissional, no mercado competitivo e na situação do jeito que se encontra, enfim, sempre o relacionamento foi algo muito importante. Por quê? A venda em si, no momento que você está atendendo um cliente, por exemplo, ela não pode acontecer de forma robótica, né? Ou seja, eu tenho esse produto, é X valor, você me comprou, ponto, acabou, esquece. A maioria dos produtos, principalmente naqueles produto ou serviço que tem recorrência, né, de compra, precisa se criar um relacionamento. Às vezes, um pouco mais frio, né, pelas plataformas hoje de internet e tudo mais, e às vezes um pouco mais próximo, dependendo do produto que você vende, né? Então, vamos falar hoje aqui de 10 tópicos, né, que eu separei aqui, elenquei todos, para a gente poder estar compartilhando e estar se ajudando nessa questão de relacionamento, que é algo que me identifica muito. É algo que eu sempre preguei e vejo que é de extrema importância para um consultor comercial. Então vamos lá. Primeiramente, você precisa sempre buscar o cliente, ou seja, claro, com uma ligação, uma visita, uma indicação, entende? Mas um detalhe que eu falo para ti: procure sempre saber quem compra. Quem é o comprador? Qual o nome dessa pessoa? É o diretor? É um funcionário? É o gestor? Entende? É sempre importante. Eu vejo bastante consultores comerciais errarem muito, porque sempre não estão falando que a pessoa é certa. Às vezes acabam falando com a pessoa errada e passam tempo tentando, ou alguém que não é a pessoa mais indicada para aquilo. Ou seja, quando você está falando com uma pessoa e você percebe que aquilo não está muito de acordo, faz uma pesquisa rápida. Veja, analise, veja se é aquele profissional mesmo que pode lhe atender. Tá? O profissional lhe atendendo, claro, você precisa decorrer da apresentação da sua empresa, né? Descobrir se o cliente está apto a atender, se ele pode te receber, entende? Porque o que acontece? Infelizmente, na nossa correria do dia a dia, e como sempre tem várias funções, né, dentro de uma empresa, e nem sempre o consultor comercial consegue entrar como de primeiro, em todos os lugares é assim, claro, com certeza, mas tem que saber se a pessoa está receptível a lhe atender, né? Se a pessoa não estiver receptível a atender o cliente, não puder lhe atender, uma coisa que eu lhe digo, não insista, tá? A insistência, infelizmente, cria empatia, tá? A insistência, ela cria empatia. E isso não é bom para você. Então, deixa o seu cartão, liga depois, passa numa outra oportunidade, né? Procura já saber qual o melhor horário que a pessoa está na empresa, pergunta para um outro funcionário, para alguém que está ali próximo, né? Para a zeladora que você passou pela porta e falou muito bom dia para ela. Com certeza essa pessoa ela vai ter essa resposta na ponta da língua e pode lhe ajudar, tá? Se o cliente, você consegue falar com o cliente, é bom sempre você ver o que ele necessita, entende? O que ele trabalha, quais são os anseios dele e qual que é o segredo dele escutar. Geralmente, os clientes, eles sempre falam mais do que eles escutam. Nem todo mundo é assim, tá? Nem todo mundo é assim. Mas geralmente, fala mais do que escuta. Então, você consegue escutar e captar isso, você vai se munindo de informações ao decorrer do atendimento. Isso vai ser de grande valia para ti, né? Por quê? O que acontece? Automaticamente que você consegue identificar os anseios, as eficiências, você consegue mostrar o porquê você está ali. Você consegue colocar os pontos positivos seus, da sua empresa. O que você pode ser a solução? Às vezes, estou trabalhando no ramo de impostos, de tributações. Tem muitas empresas hoje a nível do Brasil que estão pagando impostos que ele poderia ser reduzido ou poderia trabalhar de forma diferente. Exemplo simples, a situação tributária do simples para o presumido, para o real, entende? Então, às vezes, são situações simples que você pode fazer diferença. E o cliente, automaticamente, que ele falou algo que você pode entregar para ele de valor, ele vai mudar a percepção sobre você e sobre a sua empresa. Então, isso é muito importante, tá? Seja profissional, né? Nunca fale negativamente do seu concorrente. Isso é de lei.
Tá? Porque o que acontece? O sol, ele nasce para todos, correto? Lembre-se sempre disso, o sol ele nasce para todos. Então, automaticamente, se você hoje está defendendo uma empresa, está representando uma empresa, ou tem uma empresa, lembre-se que amanhã você pode ser funcionário dela. Entende? Então, a gente tem que cuidar, tem que ser ético, muito ético nessa parte. Né? Uma outra colocação aqui, ser clareza. Todas as informações que você fala tem que ser num tom claro. Para ver se não, é assim que funciona, é assim que é, essa modalidade desse jeito, esse produto é assim, isso vai lhe atender de tal forma, nesse segmento. Ah, estou vendendo um exemplo, energia solar. Tem que ser claro, o que vai lhe atender, o que não vai, quantos anos demora para pagar um investimento, como que funciona. Você ser claro, sincero, entende? Automaticamente o cliente ele cria uma outra percepção de você. Ele vai falar bem assim, não, ele não está querendo se aproveitar de mim. Ele vem me mostrar uma solução. Se eu quiser, muito que bem. Se eu não quiser, não tem problema. O cliente ele pensa assim. Né? Eu trabalhei por compras quase 10 anos. Entende? Então, o vendedor, o consultor que chega na empresa e fala bem assim que você percebe que ele está querendo empurrar um produto, que ele está querendo se aproveitar, infelizmente ele cria descrédito. E o detalhe, muitas vezes ele é atendido uma única vez. Não é atendido a segunda, nem a terceira. De cara ele já fecha a porta para uma futura negociação. Né? Um outro detalhe também, que os consultores comerciais, a maioria erra, e eu errei muito, hoje eu acredito que estou quase 100%, e a gente sempre está aprendendo todos os dias, é a questão de como que você vai questionar e vai falar com o seu cliente. No mundo hoje corporativo, tem muitos consultores comerciais que eles são responsáveis também pelo crédito, ou corresponsável pelo crédito que dá ao seu cliente. Então, uma coisa que eu digo assim, cliente não gosta de pergunta fechada. Pergunta fechada não traz resposta fechada. Pergunta fechada traz silêncio, não traz resposta ou traz omissão. Tá? Então, eu gostaria de lembrar você que perguntas abertas trazem respostas fechadas. Você está numa empresa, você não conseguiu saber se aquela estrutura da empresa é do cliente que você está atendendo. Você precisa defender um limite de crédito para ele. Como é que você vai falar se o cliente é fechado? Vai falar, viu, gostaria de saber do senhor quantos que custa o aluguel desse empreendimento aqui. Não. A sua posição, uma sugestão, pode falar bem assim, olha, nossa, bela estrutura essa do senhor, hein? Na verdade, assim, o duro deve ser aluguel, né? Muito caro, porque pela minha experiência, isso aqui no mínimo deve custar X valor de aluguel. O que o cliente vai falar? Não, não pago tudo isso, não, é menos. Você já sabe que esse imóvel é alugado. Se o cliente fala bem assim, não, na verdade eu não pago aluguel. Pronto, você não criou um atrito com o cliente, você em momento algum deixou ele inibido e automaticamente você conseguiu a resposta que você precisava. Entende? Então, assim, fica a dica nessa questão aí de perguntas abertas, respostas fechadas. Cria um script. Você vai atender o cliente, você já vai com uma carta na manga sabendo o que você vai pedir e como você vai conduzir essa negociação. Tá? Deixa eu olhar aqui na minha colinha, uma coisa que eu gostaria de falar, a questão da venda. Né? Por quê? Você já se apresentou, você falou da sua empresa, você disse por que você veio, você já falou com o cliente no qual é a solução que você quer deixar para ele, compreende? Ele já viu, você já sentiu que você com certeza vai atender a necessidade dele, mas tem uma questão. Se você trabalha com produto por impulso, o interessante é você fechar a venda naquele exato momento. Se você não trabalha com impulso, aí é diferente a colocação. Quem trabalha com venda por impulso é de regra, é de lei. Tem que andar junto com o formulário para preencher na hora, já pegar a assinatura do pedido, enfim, já fechar o pedido na hora com o cliente. Teve uma historinha, uma vez, né, por questão de ética, a gente não pode falar, de um vendedor, qual eu conheço, que ele perdeu uma venda de um trator esteira, entende? De um trator esteira. Olha só, pelo fato de não pegar a assinatura na hora do bloco de pedido ali e fazer o pedido na hora. Entende? 3 dias depois, ele voltou no cliente. Ele perdeu uma venda de R$ 500.000. Entende? Então, olha só, tudo pelo fato de na hora você não fechar a venda tem que ser fechada. Você sentiu que tem que fechar a venda ali, automaticamente, já tira seu formulário, já fecha, vem com a empresa, já vê a questão de cadastro, enfim. Se a venda ela não for
por impulso, ela for construtiva, tem uma outra questão que você precisa se atentar. O próximo contato que você vai ter com esse cliente, cuide. Não entre em contato com ele somente para querer vender. Entre em contato com esse cliente na intenção de ajudá-lo. Ver se ele precisa de algum feedback, alguma situação lá, algo que você viu que você pode ajudar. Quem sabe uma indicação, claro, muito cuidado nas indicações, muito cuidado, mas uma orientação naquilo que você entende, por exemplo, uma resolução de um órgão regulador ambiental ou alguma coisa nesse sentido. Entende? O autoconhecimento que você tem naquilo que você já vivenciou em outras obras, com outros clientes, em outras situações, é de extrema importância. Tá? O que acontece? O cliente ele vai tendo uma imagem diferente. Ele vai falando, não, mas alto lá, o Wagner, ele não quer simplesmente me vender ou me empurrar um produto ou fechar uma venda. Não, ele está me ajudando, ele está me auxiliando. E o detalhe, aquela pulguinha atrás da orelha. Quero ver você ligar para o cliente. Olha só, você ligou para o cliente, você visitou ele hoje. Passa 1, 2, 3 dias, você ligou para ele novamente. Você ligar para o cliente e às vezes passar alguma situação que você viu, ajudar ele e não falar nada da venda do que você viu. Deixa para falar depois. O cliente ele vai ficar se perguntando: poxa, mas o Wagner me ligou, ele me ajudou, mas ele não ofereceu o produto dele, não me cobrou da venda, não falou nada, entende? Então, de certa forma, você cria um mecanismo do cliente ficar pensando, falar, nossa, eu preciso ver o que está acontecendo, porque o Wagner não me falou isso, a tua empresa falou isso, você não falou aquilo, entende? Então, algumas dicas aí que eu deixo aqui para ti, né? Eu falei da questão do autoconhecimento, que são habilidades que você vai criando com o processo físico, enfim, do dia a dia, de rotina da sua empresa. Inclusive, eu vou deixar o like aqui embaixo. Nós já falamos sobre autoconhecimento e vendas, é um material muito importante, até recomendo para ti aí. Tá? E a questão das vendas recorrentes, entende? O relacionamento é de extrema importância. Tá? Porque o que acontece? Você vendeu para o cliente, correto? Você conseguiu atender ele. Automaticamente, quando você mantém esse relacionamento com o cliente, você liga, você fala, você conversa, uma oportunidade para tomar um café junto ou almoçar, você vai tendo feedbacks, muitas vezes não são positivos. Quanto mais relacionamento você tem com o seu cliente, menos feedbacks positivos você tem. Nossa, Wagner, você está falando sério? Com certeza. No mundo corporativo, meu amigo, não tem. Quanto mais relacionamento você tem com o cliente, mais feedbacks negativos você tem. Por quê? Ele é teu cliente. Ele vai ser sincero. Ele vai falar: vem aqui o entregador e não estava de acordo com aquilo, com as normas que vocês sempre entregam. O teu produto estava errado, não era assim. E serve de feedback para quem? Para você conseguir outros clientes. Porque tu vai falar, putz, eu não estou atendendo aquele cliente, ou aquele cliente não comprou, é por causa disso, ou por causa daquilo. Quem dá o verdadeiro feedback é o cliente. Quem não é cliente, ele não dá feedback. Simplesmente, ele não compra. É verdade. O cliente que é cliente, ele dá feedback. Quem não é cliente, ele não dá o feedback. Ele não compra. Ele simplesmente te ignora e você vai ficar na sua patinha, na sua pastinha de inativos lá, né? Sabe aquela pastinha de inativos, assim, que ninguém gosta de mexer, tu não tem medo dessa pasta, então. Ele vai ficar nessa pasta lá. Então, o quê? Quais são as consequências de um bom relacionamento comercial com o cliente? Então, assim, o feedback da empresa, de atendimento, né? Um ponto muito positivo do feedback, do atendimento ali, é que o que acontece? Você tendo o feedback do teu cliente, você não vai errar. Desculpa o termo que eu vou falar, se você errar, você é muito burrinho, né? Errar uma vez sim, repetir o erro também não, né? Mas o que acontece? Você, automaticamente, você não vai errar, você vai se estreitando o relacionamento, se estreitando o relacionamento. Se tinha um produto que você não atendia, você vai atender, você tem abertura, entende? Então, isso é de extrema importância, porque você acaba valorizando mais a sua venda, entende? E, acima de tudo, valorizando o seu produto, valorizando a sua margem de contribuição, valorizando você, a sua empresa, a marca que você representa e, acima de tudo, valorizando o profissional que você é. Uma outra situação também que eu gostaria de deixar aqui, positivo, é a questão da abertura de preços. No mercado, por exemplo, de commodities,
Automaticamente, se você tem um bom relacionamento com o seu cliente vai te passar o preço, vai falar, olha aqui, Wagner, olha aqui, Colasso, não tá certo isso aqui, ó, tem tal preço. O que que você vai fazer? Você já sabe quantos clientes da tua carteira estão tendo esse preço. Quantos clientes que você não está deixando de atender porque eles não te dão esse mesmo feedback desse preço. Então, isso é uma coisa muito importante que eu carrego muito comigo. Essa questão de abertura de negócios, prazos, ajustes comerciais, isso precisa ter. Entende? Ajustes comerciais é muito importante. Lembre-se, o ajuste comercial não é de um cliente. Um cliente representa quantos na sua carteira? Que tem o mesmo comportamento, o mesmo volume. Entende? Então, isso é de extrema importância. Um outro ponto positivo é a baixa probabilidade do cliente procurar um novo fornecedor. Não, eu não vou trocar de fornecedor, pois eu tenho o Wagner Colasso lá que me atende da empresa e me atende muito bem, me atende super bem, uma empresa idônea, produtos de qualidade, o entregador é ótimo. Então lembre-se disso, quando você constrói um relacionamento com o teu cliente, é muito difícil o teu cliente ele dispersar e procurar um outro fornecedor. Entende? Então, essa questão de confiança com a empresa e com o consultor que atende é de extrema importância, tá? Isso de extrema importância mesmo, mesmo. A outra questão também que eu quero levantar aqui, um fato positivo, é a presença de mercado, rede de contatos, network. Isso também é de extrema importância, porque você acaba criando referências. Automaticamente, quando você tem um bom relacionamento com o cliente, você vai chegar e falar, Joãozinho, eu posso indicar você para tal cliente lá? Claro, você tem que cuidar quando você faz isso, né? Não é bem assim. Não é bem assim que funciona, mas assim, posso? Não, tudo bem. Quando você chega a visitar um cliente que você não estava atendendo, entendeu? Você vai falar, olha, eu consigo atender tal empresa há tantos anos, entendeu? Claro, não são em todos os segmentos que você pode colocar isso. É só um exemplo também, né? E a questão que eu deixo aqui é a satisfação profissional garantida, tanto pela empresa, porque ela está sendo reconhecida no mercado, a marca que você representa, ou que você é a marca, você é a empresa, entende? E além disso, o sorriso no rosto, o sorriso nos olhos, e saber que mais um cliente está sendo atendido e o dever de casa está sendo cumprido, porque não tem segredo, é só a gente fazer o dever de casa. Beleza, pessoal? Para hoje seria isto, tá? Gostou do conteúdo? Espero que eu tenha lhe ajudado. E por favor, ó, se tem algum amigo, alguém que precisa visualizar esse material, marca nos comentários, compartilhe, estamos juntos. Beleza? Valeu, um abraço, até mais, sucesso!